Cacique, faça as honras aí, vou deixar você conduzir dessa vez. Começar estragando o podcast. Tá, tudo bem, pessoal? Aqui Não, é. você tem que começar com a fala icônica, que é com a voz de locutor. Olá, senhores. Aí é foda. Vendedor de detergente P. Olá, senhores. Isso aqui é mais um episódio do Esboço de Sanidade. E hoje, o que nós temos pro menu, meu caro amigo Eduardo? Bom, a gente vai dar uma pausa aí do cinema, até porque vira e mexe a gente entra naqueles assuntos mais capirotescos, e isso tem deixado as pessoas um pouco tristes. E a gente vai deixar isso um pouquinho de lado. Mas antes da gente entrar na temática de fato, aí, hoje nós não estamos só o Cacique e eu, estamos aqui com nosso amigo japonês. Saudações. Ó, o Japa tá de volta. Pra alegria da nação, amigo. Pra alegria da nação. Vai ter. E o grande monarca, o maior admirador de Tioran. E aí, pessoal? Eu que Os ca- financio os podcasts aqui, por isso que eu demoro de aparecer. Na contabilidade. Acabou de Bem. chegar um cheque em branco aqui na minha casa. Vieram dois homens de terno entregar em Isso. mãos. A bandeira do banco era Hot Shield Company. Confesso isso que eu aí. fiquei um pouco com medo, mas por dinheiro, o que o homem médio não faz, não é mesmo? Mas é isso. Tá tentando me convencer que baiano trabalha agora. Isso Caramba, daí ó, é só uma ó, falsa personalidade dele, ô Cacique. Na verdade, Não ele é vamos membro entrar em dos... assuntos. Não vamos entrar em assuntos polêmicos. Não quero pra eu não polêmicas. Pra eu não Tá me xingar o dizendo- Pará até a 10ª geração. Boa, pô, pode tentar, amigo. Pode tentar, amigo. Pelo menos aqui Eu a gente não sei. tem axé. Eu sei que vocês não têm Sei que você energia vai falar elétrica. macumba. Também. Não, porra, mas agora tem. Agora é foda. Agora tem uma pesquisa secreta que é o número de terreiros que tem surgido nas ruas do estado do Pará, né? Que. Quem fez essa Pesquisa secreta, os caras do Twitter. Não, porra. São foda. Infiltração guanoniana do. É que É agora que- tem até tratamento no SUS, né, mano? Então vai rolar isso aí mesmo, né? É que o que acontece, querendo ou não, as áreas de ciências humanas da Federal, cursos de história, cursos de ciências sociais, eles Meu acabam Deus. cambando por esse lado, né? De My pesquisa God. das supostas religiões de matriz africana. Aí tu mostra o etíope, né? Com a Bíblia mais antiga do que a geração da família de qualquer filha da puta brasileiro, né, cara? Cara, pra gente não Aí os tomar caras. processo, bora mudar de assunto. Eu moro na Bahia, eu tô com medo de morrer, cara. Não. Deixe de ser homossexual. Tá Mas o bom. que acontece? E aí, os Ajude a terreiros. acabar com a homofobia, mano. Os terreiros eles têm aumentado na mesma quantidade que igreja Assembleia de Deus, né, pentecostal e tudo mais. Só que a Assembleia de Deus ela pode comprar um galpão, ou a Universal pode comprar um galpão e colocar o logo dela lá. A galera do terreiro, irmão, tu só sabe que tem um terreiro quando começa a dar merda na rua. E quando começa a aparecer comida estragada em tudo quanto é canto. Aí tu já viu, né? É sempre aquela tigela de barro, Na encruzilhada. com farofa, com frango revirado. E aí, por aqui, sobretudo na região litorânea, chove muito, né? Chove quase todos os dias. Costumava chover todos os dias. Toda vez que você faz um troço desse, nunca dura muito tempo, porque no outro dia a comida vai estar empapada, estragada, cheia de músculo. E aí fica feio, fica horrível, fica fedendo. Aquilo que as pessoas podem vir chamar de intolerância religiosa é simplesmente a vizinhança ficando de saco cheio de ter que limpar das ruas comida estragada o tempo todo, cara. E isso já deu problema algumas vezes. Mas o fato é, geralmente onde esses terreiros se instalam, vai embora do lugar também a paz, a harmonia entre os vizinhos, né? Só que dependendo do bairro, essas coisas não significam muita coisa. Isso não quer dizer algo muito relevante, porque a própria paz entre os vizinhos já é quebrada com Tecnomelody brega altíssimo estourando em plena quarta-feira, 4 horas da tarde. É foda, cara, é foda, mas enfim. É interessante ver como você fazer um discurso acerca de religiões periféricas, né? Dizer que aquilo ali é a cultura dos marginalizados e aquilo se impregna como som. E esse tipo de coisa proporciona todos os sentimentos.
menos a paz, o aconchego e a reflexão. É isto. Pode continuar. Mas vamos lá, Monark, o que temos pra hoje, meu amigo? Você que é o homem que vai conduzir isso aqui. Cara, me sinto honrado. Só porque eu terminei a Não, mas uma contabilidade coisa tem que ser cedo. lembrada antes de qualquer coisa. Hum. Se o ouvinte reclamar do áudio do Monark, a gente vai rastrear o ouvinte e vai descer o cacete, hein? É justo, é justo. Esteja avisado. Ó o áudio, olha que beleza. Vocês agora vão poder apreciar Não, o sotaque baiano Agora no mais alto nível. é o seguinte, ó. Agora vai dar pra falar merda com qualidade, gente. Entendeu? Vou até imitar o Bernardo Souto aqui. Eu, como crítico literário lá na cidade de Pernambuco. Mas olha só, Não, mas olha só, rico só um respeito. detalhe. Gosto do Bernardo Souto. Eu também, pô. Ali mora no meu coração, na parte de cima ainda. Olha só. O Cacique falou uma coisa interessante aí, que ele falou assim, a paz e o aconchego vão embora. É porque justamente religiões novas ou religiões antigas que não tiveram um desenvolvimento justo por ser tratado como uma religião que invoca seres, né? Eu vou dizer aqui negativos, né? Acho que vocês vão interpretar aí o que eu quero falar. Justamente pela ausência de um código moral a princípio. Primeiro que a mística já é diferente, né, da mística de qualquer outras religiões que produzem bons resultados, né? E segundo, pela ausência de um código moral que pode ser quebrado a qualquer hora. Eu não queria falar isso aqui, cara, mas eu acho que o nosso público não deve ter nenhum espírita, mas não é uma espécie de argumento para brigar com ele. Não, não, olha só. No espiritismo a gente sabe disso, né? O espírita ele não tem um código moral a ser seguido. Ele não tem um conjunto de ritos. Isso aí todo mundo sabe, né? Então ele pode, assim, fazer o bem pro próximo de manhã e à noite ele tá invejando um parente que foi jantar na casa dele. Por quê? Porque ele tá acreditando que o processo reencarnatório vai purificar ele, ou que vai dar uma nova chance a ele, né? Que ele sempre pode ser melhor na próxima vida. Isso, nem na próxima vida. Assim, eu posso ser melhor a vida que eu quiser. Viver ruim aí, várias vidas, e eu vou acabar reencarnando uma hora muito bem. Eu vou para as moradas do meu pai. Mas vamos conduzir aqui. O Edu propôs que nós falássemos sobre o ethos, né, o comportamento dos grupos que falam sobre teoria da conspiração, né? O pessoal que gosta do chapéu de alumínio. Então eu vou deixar o Edu fazer o testemunho dele aí. E outra coisa interessante, né, Monark? Antes de começar de fato, é que eu acho que uma parte do público nos enxerga nesse meio aí. Você lembra do iceberg lá, Cacique? O iceberg do Renato Impera? É. Lembro? Então, a gente tava lá Na sétima camada. no chapéu de alumínio com aquela imagem daquele cara que é general espírita de alguma coisa. Então, algumas pessoas podem achar que nós fazemos parte, né? Também desses grupos aí que vivem de conspiração, pulando de conspiração em conspiração. Nós não podemos fazer nada em relação a isso, né? Porque, como o professor Google fala, o homem pode pensar o que ele quiser, né? Pode pensar... Tem homem que pensa que Deus não existe, pô. Eles vão pensar o que eles quiserem, não tem muito o que fazer em relação a isso. E às vezes, por mais que você tente se defender, parece que as coisas só vão piorando, né? Porque quem quer enxergar a coisa daquele jeito, não há nada que você possa fazer que vá mudar a cabeça dele. Já chega já com uma convicção. Mas de toda forma, meu testemunho sincero aqui, farei um esforço para ser sincero aqui. Eu falei com uns rapazes aqui do esboço pra gente dar uma pausa na nossa série de cinema e tal, porque devido à pesquisa, digamos assim, que recentemente eu voltei a fazer sobre o filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, inevitavelmente eu acabei caindo em blogs americanos, blogs brasileiros, vídeos de americanos, né, vídeos de gringos, vamos colocar assim, não só de americanos, falantes do inglês, e também alguns aqui de brasileiros, e você começa a ver o tipo de pessoa que frequenta esses lugares, o tipo de pessoa que escreve ali, que consome, que produz esse tipo de conteúdo. Geralmente são dois tipos de pessoas, né? Em sua maioria. Por um lado, nós temos aqueles que ficam totalmente desmotivados em relação a essa vida, ao ponto de se tornarem
ou assumirem uma posição, vamos colocar assim, antinatalina, se é que esse é o termo mais adequado para se usar aqui, antigestacional, ao ponto de chamar de uma mulher de louca porque ela quer ter muitos filhos, ou que ela quer ter filhos, né? Porque usam aquele argumento. Como posso ter filhos neste mundo louco, maluco? Colocar um filho neste mundo para vê-lo sofrer? E nós sabemos as falhas que existem nesse tipo de argumento. Claro que não quer dizer que nós estamos falando que aqui é o paraíso terrestre, mas nunca foi. Ué, a mensagem divina é qual? É que aqui é o paraíso terrestre, que aqui está toda a felicidade, que você tem que se realizar neste plano, porque se você não for feliz aqui, acabou para você. Ou seja, por mais que eles falem que acreditam em Deus, né, que nem assumem mais a posição de cristianismo, né, porque cristianismo é a religião. Eles não têm uma religião, eles acreditam no Criador, né? Eles abominam o nome Jesus, alguns deles, então o Criador. Se formos analisar friamente, eles estão contra o Criador e nem percebem, porque eles pensam que Deus criou uma coisa ruim, que esse mundo é puramente ruim, não tem nada de bom, ao ponto de eu não quero colocar um filho neste mundo porque ele vai sofrer. Eu sofro, todos os senhores que estão aqui sofrem também, mas o mundo, a vida não é feita apenas de sofrimento. Nós temos nossos momentos de alegria, né? E aí eu levanto a questão de que nós já falamos em alguns momentos, né? Que eu dei até o exemplo da professora Juliana Rodrigues Chainho. Ela comentou que logo no começo, quando ela começou a ter mais contato, estudar a sério o COF, né? O Seminário de Filosofia Online do professor Olavo de Carvalho, que infelizmente não pode ser mais online, porque o professor Olavo se foi, como todos sabem. Ela fala que ela começou a ficar muito triste, porque ela começou a ler distopias, né? George Orwell, o Huxley. Eu vi um documentário falando lá sobre o massacre de Kite lá, ou Kate, nunca sei a pronúncia correta, que é uma floresta na Polônia, que foi o genocídio cometido lá pelos russos contra os poloneses, que inicialmente foi imputado nos alemães, mas que posteriormente a verdade veio à tona, por mais que não seja amplamente difundido. Então ela viu tudo isso e ficou muito triste, né, que é natural. E aí o marido dela, o professor Mário Chaim, na época ainda era namorado dela, e eles conversavam, ele aconselhou-a dizendo que você tem que meio que equilibrar as coisas, que se você só tem contato com essas coisas, digamos assim, demoníacas, mórbidas, feias, que tem aquela história lá que feiura demais emburrece, isso vai fazer muito mal para sua alma, né? Vai fazer você começar a acreditar que naquela teoria lá do Deus é o demiurgo, né? Que a nossa prisão é a Terra, nós estamos presos aqui e temos que, uma espécie de gnosticismo, né? Nós temos que nos desprender daqui, não sei o quê. Você tem que equilibrar vendo coisas belas, coisas bonitas, né? Então você vai ter acesso a poesia, bons poemas, uma boa música, você vai viajar, vai ver uma boa arquitetura, você vê, nossa, olha como o homem é capaz de fazer atrocidades, mas olha que beleza, olha essa catedral gótica aqui, olha como o homem é capaz de fazer uma coisa como essa também. Você ouve uma boa música, olha como o homem é capaz, isso aqui é uma inspiração divina, olha como Deus tocou este homem aqui, parece uma coisa angelical, uma boa pintura, você viajar para ver a natureza, ter contato com animais, pra você lembrar, opa, pera lá, pô, eu tô caindo na filosofia luciferina e nem tô percebendo. E aí tem o outro lado também desses grupos, que são aqueles que têm uma total aversão para a religião, que eles acreditam que a religião é uma espécie de alienação, que isso também não é novo, né? Muito antigo. Então nós temos vários ataques aí à Igreja Católica, porque tem aquela história, quantos casos de pedofilia no Vaticano, quantos padres e pastores. O cara ouviu isso em algum lugar, ele não foi nem pesquisar pra saber, pô. Você quer saber, a gente já falou sobre isso, mas é importante repetir. Se você quer saber o que é uma religião de fato, assim, você vai ter que frequentar os ritos,
Você vai ter que pegar os melhores exemplares daquela religião. Você vai ter que ir do ponto de... Pô, você quer estudar o catolicismo? Cara, sei lá, até os católicos aí eu não sabe muito bem a história do catolicismo. Você vai pegar os padres do deserto. Você vai pegar os caras que andaram com os apóstolos. A prova, acho que isso é tão complicada, é o fato de que até hoje a gente tem rixa, problema com evangélico falando que a veneração de ícones é idolatria. A principal briga que acontece. Não interessa o quanto você argumente, o quanto você diga, o quanto você aponte os caminhos pelos quais o cara deve percorrer, não para se converter, mas para que pelo menos ele obtenha um entendimento acerca das práticas dentro do catolicismo. Ele fala, não, Sim. já era, cara, Nem entendeu? é um Não ataque, precisa ir isso aqui muito não é um longe. ataque aos Mas protestantes, né? A gente tá falando de... Essas pessoas também têm aversão ao cristianismo é, como um é- todo, a ortodoxia, os ortodoxos, é os verdade, católicos, os é verdade. protestantes, eles têm aversão a todas, né? Mas você vê, falando aí sobre os protestantes, até a questão da Ave Maria. O cristão não pode rezar Ave Maria. Então tá bom, você tá falando que Deus é idólatra, o São Lucas é idólatra. Então foi ele que ensinou, porra. Foi ele que se ensinou. Ele que falou, não fui eu. Não foi o cacique, não foi o monarca. Não foi o japonês que falou que você tem que rezar Ave Maria. Quem disse foi Deus, pô. Ou você não acredita que os apóstolos escreveram por inspiração divina? Que foi Deus que mandou eles escreverem aquilo. Era a opinião deles. Inclusive tem uma linha dessas aí de teoria da conspiração. Eles acusam Pedro lá de São Pedro e São Paulo de serem gnósticos, né? De deturparem os escritos da Bíblia, que não foi Deus que mandou eles escreverem essas coisas. Então você vê quanto mais você tem acesso a essas coisas, você vai percebendo que o grau de maluquice vai aumentando. E o cara não percebe, mas ele acha que ele tá sendo iluminado, mas só se for a iluminação do anjo caído, né? Da estrela da manhã. Só se for essa iluminação. Que é aquilo que nós falamos lá no começo, quando a gente começou a falar sobre essas coisas. Que é o sujeito sai de um engano e cai em outro. Ele fica feliz, porra, enganei o Satanás. Mas ele caiu em outra ilusão mais forte ainda, na sequência. Mas ele se julga o desperto. E ele fala, um dia as escamas dos religiosos irão cair, eles verão a verdade, que eles estavam no erro. O cara nem para pra pensar, fala, meu filho, quantos milagres você vê, corpos incorruptos. E milagres, porra, frequenta aí, para pra frequentar a igreja, vai frequentando aí um monte, uma hora você vai achar alguém santo ali, porra. Só que, é igual o professor Google fala, a religião é igual a empresa, pô. Pra você começar a ver os frutos, leva um tempo, velho. Aí você vê como que o cara valoriza Deus, como que ele valoriza uma formação acadêmica. Quanto tempo leva, Cacique, pra você se formar e se tornar um advogado? Em média no Brasil hoje, 5 anos, se tudo der certo. Se não, talvez 7. Mas o cara quer enxergar a verdadeira religião em 3 meses. Exato, Eu frequentei igreja, não vi Deus, não vi nada de milagre, isso é tudo balela. Quanto tempo você frequentou? 1 ano. Nenhuma empresa, velho. Nenhuma empresa, nenhuma formação acadêmica. Os caras te chamar de doutor levou 8 anos, 5 anos pros caras te chamar de doutor. Mas você quer ver santidade, colher os frutos da religião, da prática da religião em 1 ano. Mas aí também, uma coisa que eu advogarei em prol destas pessoas no seguinte detalhe, apenas neste único detalhe, que infelizmente as igrejas de agora, o estado atual das igrejas agora, tem uma relação muito emotiva com Deus e com o Espírito Santo, né? E essa emoção se manifesta em línguas, se manifesta em comemorações, se manifesta em sonhos e em visões, né? Que as pessoas dizem ter. E daí você chega lá, tentando encontrar uma experiência com Deus e, porra, acontece com todo mundo, mas não acontece contigo, entendeu? Você se sente deslocado do lugar, mas o problema foi que você não percebeu que
Nenhuma daquelas coisas ali provavelmente era de fato uma experiência com Deus, mas emoção, o arrepio que eles sentiam ao pronunciar o nome, mas não que necessariamente de fato fosse uma visão, fosse um sonho, fosse o cara falando de fato em línguas ali, a língua dos anjos, entendeu? Ó, tem um detalhe, vou advogar agora em prol desse pessoal aí. Ó. Há pessoas realmente que tiveram esses efeitos, por exemplo, do pentecostal, sabe? Agora, a gente tem que admitir, existem pessoas mal intencionadas em todos os lugares. Dentro da Igreja Católica, dentro da Ortodoxa, dentro do protestantismo, dentro do judaísmo. Qualquer outra religião vai ter pessoas mal intencionadas. Agora, eu já conversei, sim, com pessoas que eu acredito plenamente e que tiveram, sim, os efeitos do pentecostalismo. Só que eu não sei se esse efeito foi ó, algo divino, né, porque ela não sabe diferenciar, ou foi, eu não vou dizer aqui possessão, porque é uma palavra muito forte, mas sei lá, o domínio de outro setor do espírito, sabe? Setor espiritual. Talvez não tenha sido o Espírito Santo. Há pessoas que confessam realmente que foi o Espírito Santo dentro dessa modalidade aí, mas assim, é raro, muito raro. E esse neopentecostalismo piorou tudo. O nego quebra a banca, pula em cima da banca, dá assalto Teve mortal, até quebra a imagem. um pastor recentemente foi brincar com a serpente não. E É, picou a orelha dele, né? sim, sim. Então, assim, tem pessoas dentro desse ramo aí que fazem culto realmente como hora de essência, é atividade litúrgica mesmo. Aí você entrou num ponto, ô Monark. Sim. E aí, cacique, é esse que é o problema. Você não pode apenas frequentar. Porque como que você vai saber Isso. se aquilo que você tá vendo é verdade ou não? Isso. Se desde a época de Cristo já faziam coisas erradas e o verbo estava encarnado, por que que agora não fariam? E aí que tá, quando você estuda a Bíblia, e aí pro caso dos católicos, você vai ver, código canônico, doutrina social da igreja, a liturgia como um todo, você tem que estudar para você ver se o que você está vendo, aquilo é catolicismo ou não. É como o professor Gugu fala. Se você perguntar para um católico o que é catolicismo, em meia hora de conversa ele vai falar um monte de coisa ali que não tem nada a ver com catolicismo, que não faz parte da doutrina. Ou seja, o católico, hoje, no Brasil, ele não sabe o que é catolicismo. Então você vai numa missa, você estudou brevemente, minimamente, os documentos da igreja, e você vê que o padre ele tá falando, tem dancinha lá, o padre tá falando coisas, heresias, né? Chega até alguns casos de praticar blasfemas e tal. Você tem que se retirar, é isso que você tem que fazer. Porque se você tiver real interesse em saber o que é a religião. Agora, se você já tem uma posição assumida, é melhor você nem... Esquece tudo isso que a gente tá falando aqui, tal. Cara, Porque sacrilégio, é o que mais vai ter aqui no Brasil, vai ser sacrilégio nas missas. E se você levar aquilo como uma verdade, olha só, o catolicismo é isso, é sacrilégio. Não, pô, não, você tá entendendo tudo errado. Nem sempre foi assim, pô. E até hoje não é assim. É que a boa parte assumiu essa posição. Mas tem boas missas sendo celebradas por aí. Tem bons padres. Existem bons fiéis. Só que você insiste em pegar o pior exemplar das coisas e levar aquilo. É o mesmo caso que os caras fazem com mulher, pô. Ele pega uns piores exemplares de mulheres e fala isso aqui é a mulher não presta. A gente volta a dizer a mesma coisa de sempre. E você tá falando que Deus criou uma coisa que não presta, pô. e tem outro detalhe ainda aí, ó. Se você tem dúvida, né, do que se a mulher presta, não, você tem que procurar uma mulher e não um homem, a opinião de um homem. A mesma coisa funciona para Exatamente. religião. Se você quer saber sobre catolicismo, não vá perguntar a um pastor de igreja evangélica. Ele vai condenar, porque todo mundo está defendendo sua própria religião, condenando a outra. Isso é normal, é comum. Se você tem dúvida quanto ao catolicismo, procure um bom padre, mas não somente um. Faça o esforço de procurar mais de um. Se tem dúvida quanto ao protestantismo, procure um bom pastor, não somente um, mas de vários ramos, várias denominações, para saber como é que funciona.
né? Se você tem dúvida quanto ao islamismo, procure um bom imã, sei lá, procure um praticante, um muçulmano, né, praticante. Enfim, é assim que funciona. Ah, não, cara, eu tenho dúvida quanto ao catolicismo. Vou ver a opinião desse pastor aqui. Que é, pô, Um ateu. é Vou do ver a opinião de ateu. um É ateu. do ateu. Então, né, é muito comum. É bom que eu tô com o microfone bom, agora eu posso falar à vontade. Tem cara aí que tem dúvida quanto ao cristianismo, procura quem? Um exegeta. Um exegeta que sabe grego, que sabe hebraico, que sabe aramaico. Olha só, uma coisa aqui, ó. Todo exegeta participa do movimento de interpretação livre da Bíblia, tá? Não é mais como São Jerônimo, que chega lá, não, sou católico aqui, aprendi as línguas, vou interpretar aqui, segundo a tradição da igreja. Não é assim que funciona. Aí você pega um cara formado, doutorado lá, honoris causa, pô, de aramaico, não sei o quê, e o cara tá no YouTube, e ele começa a falar sobre Bíblia e não tem nada a ver com aquilo que você, né? Rodrigo. O tal do Rodrigo. Como que é o nome Não, dele? É Rodrigo Silva? Rodrigo Silva até ajuda em parte, né? Agora, vou citar o nome de um cara aqui, e Deus tenha piedade, né? Ele acho que ele vai aparecer aqui, o Fábio Sabino, né? Ele foi expulso da Assembleia de Deus, aí ele fica agora fazendo vídeo contra. Eu falo contra porque ele usa um tom muito sarcástico, muito satírico, e o público dele é composto assim de pessoas que acham que a máscara caiu. Então, vai envolver um esforço que às vezes você não quer fazer. Vai envolver a prática da religião que demora mais de 5 anos, mais de 10 anos, se possível, que você não vai querer fazer. E um detalhe, talvez por causa disso aí, que o espiritismo tem dado certo no Brasil. Porque o espiritismo é a religião mais social, né? Apresenta efeitos mais sociais do que efeitos propriamente espirituais, como as religiões milenares. E isso é óbvio, basta observar, não é isso? E outra coisa, ô Monark, que assim me deixou um pouco. Que me incomodou um pouco quando eles fizeram um ataque ao cristianismo, assim, em especial ao catolicismo, que como a gente sempre fala, querendo ou não, o catolicismo é a imagem mundial do cristianismo. Quando quem mais eles atacam é o catolicismo. Talvez aqui no Brasil, por questões políticas, eles ataquem mais o que eles chamam de evangélicos, né? Mas mais por questões da bancada, que eles chamam de bancada evangélica, não é isso? Mas mundialmente falando, quando a gente pensa na grande mídia, eles atacam mais o catolicismo. Nem tanto, hoje, nem tanto, por causa da figura do Papa Francisco. Quando eles atacam, aí o Papa se posiciona meio que favorável às falas deles, de vez em quando, né? Não vamos ser injustos aqui com autoridades da igreja, porque é pecado mortal, né? Falar que o padre falou coisa X, sendo que ele não falou, né? Então não vamos ser injustos aqui. Mas que nem os caras não param pra pensar. Assim, estude a história dos santos, cara. Pega pra ver a história de um São Francisco de Assis, Santo Antão do Deserto. Como você pode colocar que isso que a Igreja Católica é um dos tentáculos de Satanás na Terra? Como que Satanás ia criar um São Francisco de Assis? Um Santo Antão? Uma Santa Teresa d'Ávila? E essas pessoas não saberiam que estavam no engano? É porque não sabem a envergadura. Aquela história, eles se acham despertos. Não, porque eu consegui perceber a verdade. Eu, com toda a minha sapiência aqui do MEC, fui educado pelo MEC, aprendi a falar com filmes e novelas, porque, querendo ou não, sinto muito, eu faço parte dessa geração. Geração da década de 80 em diante, a gente aprendeu a falar, a dialogar com Hollywood, porra. Com Hollywood e os jornais, gostando ou não. Olha os caras aí que aprendem inglês com Friends, porra. Eles nem escondem mais, porra. Qual que você acha que é o vocabulário, a extensão do vocabulário de alguém que aprende inglês com Friends? Não, mas enfim. É tipo aquele meme lá. Hi Lorena, how are you? Já viu esse meme? Depois dá uma olhada. Não. Eu acho que foi no Pará, velho. Porra, aí é incrível, né? Tudo é aqui. Hi Lorena, how are you? Mas aí o cara pensa, pô, eu consegui tirar as escamas dos meus olhos, mas
essas autoridades aí, doutores da igreja, eles eram burrinhos. Por isso, o São Tomás, ele não conseguiu descobrir isso, que ele era meio burrinho, pô. Ele não tinha acesso à informação, ele era ignorante. Eu não tinha internet, né? Ah, tomado. Vocês estavam falando sobre espiritismo, né? Tem um conhecido meu que ele cresceu numa família que era uma mescla de espíritas, de espíritas e católicos, né? Que eram batizados na igreja católica e tudo mais, mas iam mais à mesa redonda e ao centro espírita do que às missas, né? Acabavam fazendo mais isso do que eu. Ele mencionou certa vez em uma conversa o desejo dele por ter uma experiência paranormal, porque as coisas que as pessoas diziam que viam, que presenciavam, as experiências que eles tinham, ele gostaria de tê-las, porque ele sempre foi cético a vida inteira dele, né? Um quase ateu, vamos assim dizer. Nunca aconteceu com ele, então, pá, não acredito. Era mais ou menos esse raciocínio. Ele gostaria de ter experiências paranormais. As vídeos de experiências paranormais relatadas pela galera que, tipo, quando você lia os comentários, quando você ouvia o assunto da conversa em questão, eram basicamente pessoas que estavam sendo sugestionadas pelo demônio ou tinham seus lares infestados por demônios, sabe? Desde o mais leve poltergeist até a sensação de ser observado enquanto dorme. Essas coisas assim. Quando eu vi aquilo ali, tipo, eu não sabia o que eu tava ouvindo. Eu achei engraçado, né? Que é a facilidade com que o ser humano tem de querer colocar-se em enrascadas. Uma das pessoas mencionou que se ele desejava tanto uma experiência paranormal, era só ele ir numa mesa branca que alguém seria capaz de abrir a mediunidade dele. E ele retrucou, dizendo que, tipo, todas as vezes que ele foi, todo mundo dizia que ele era médium. Só que ele nunca botou muita fé nisso, porque diziam que a avó dele também era médica. Era médium, né? E, no entanto, tanto eu quanto ele, a gente presenciou vários episódios da avó dele com um quadro grave de esquizofrenia, né? Grave mesmo. De você não conseguir. Você não conseguir ter uma conversa normal com ela, porque ela tá falando sobre outras coisas que nada tinham a ver. Nada tinha a ver. O que me chamou a atenção disso tudo é que, não vou dizer que todos os centros espíritas são assim, mas parte dos caras que são lideranças espirituais nesses centros espíritas, eles aprenderam que as pessoas querem ser especiais, querem ser importantes. Então, tipo, enquanto um lado você consegue convencer dizendo que ele era, dizendo que os antepassados deles eram cruzados ou eram grandes centuriões romanos do Império de Júlio César, homens, soldados que lutaram a guerra de independência no Brasil ou lutaram a guerra do Paraguai, coisas assim, sabe? Esse tipo de coisa. Outros você só vai conseguir convencer se você falar que eles conseguem ver espíritos também, de que eles também são médios e tudo mais. Até que uma experiência paranormal venha a acontecer através daquele tipo de entidade que a gente já bem conhece e já conversou várias e várias vezes acerca disso, né? O quadro psicológico, tanto daquele que procura uma experiência paranormal, daquele que acredita ser um médium, quanto do cético que enxerga como todas as religiões sendo uma farsa, é semelhante, porque ambos se sentem como se tivessem descobrido uma verdade que só eles têm e que os faz especial. E ao fazê-los especial, os faz mais inteligentes, mais espertos do que todo mundo, porque eles têm acesso a uma coisa que a maioria não tem, ou que as outras pessoas não eram dignas de ter, sabe? Da onde vem o grande problema de todos eles? Da ausência de informação ou da ausência de parte da informação? Porque quando você conversa com essas pessoas procurando nomes, documentos e citando figuras importantes, como os santos que a gente mencionou aqui, Santa Teresa d'Ávila, Santo Antão, o próprio Padre Pio, você vê que o fato destas pessoas terem existido e a sua experiência de vida ter sido registrada por terceiros simplesmente faz com que boa parte desses problemas, dessas dúvidas, destas
afirmações de que tudo era falso, tudo era mentira, acaba meio que indo por terra, né? A vida deles foi um fato. E por ter sido um fato, eles se tornaram dignos de serem registrados na história da humanidade. Ainda que parte dessa humanidade não acredita que esses homens e essas mulheres fossem santos. Santos e santas, né? Aí o que acontece? Eu menciono isso porque esses tempos teve uma briga no chat GPT, porque um cara pediu para que o chat GPT nomeasse 5 pombagiras. E o chat GPT não conseguia nomear. Ele não fazia ideia do que era uma pombagira. E entretanto ele conseguia nomear 5 santos. E aí foi desde Santo Antônio, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, São Miguel e tudo mais. Só que qual é o grande problema da pergunta de um cara que faz isso? É que um santo é uma pessoa, não uma entidade. E uma pombagira é uma entidade, que é um fenômeno paranormal que ocorre dentro de várias pessoas, inúmeras pessoas. Que, portanto, não tem como você registrá-la como uma pessoa, como alguém físico que existiu de fato, entendeu? É complicado comprovar a existência de uma entidade. O problema se dá exatamente nisso aí, na confusão. Porque a pessoa que faz esse tipo de pergunta é a pessoa que acusa esse tipo de coisa. De que uma IA pode ser preconceituosa, porque ela não sabe nomear pombagira, mas sabe nomear santo. É justamente por não entender a figura do que é um santo, do que é a santidade. E também não compreender o que é uma entidade. Essa confusão também é semelhante. É uma confusão semelhante à confusão que ocorre na cabeça daqueles que enxergam a religião sendo uma ferramenta de controle. Algo para dobrar a natureza humana, algo para cegar e transformar-nos em gado. Só que, de novo, ele tem a informação, mas somente parte dela. Porque, dentre as tradições religiosas, elas possuem uma semelhança. E essas semelhanças partem em dizer que a natureza humana é vil, é baixa e precisa ser controlada. E a parte que deve ser controlada não é nem algo, não é nada brilhante como o intelecto, como a vontade criadora ou como as virtudes sacrificiais. É justamente o oposto. É a parte bestial, a parte animal, a parte das vontades baixas, das vontades chulas. Nesse ponto, você vê que este ser humano ignora tudo isso. Mas o ignora justamente pela soberba e pelo orgulho, que é o pecado que o demônio mais utiliza para nos controlar, para nos afastar da verdade. E é a maior sacanagem de todas, né? Como o Eduardo mencionou mais cedo, que você oferece 5 gramas de verdade. E isso basta o suficiente para você condenar o cara pela eternidade, porque ele acha que ele descobriu tudo aquilo que ele precisava. E ignora as outras toneladas de verdade que haveriam ali, se ele fosse humilde o suficiente para persistir na busca dele, por orientação, por informação, pela revelação, não é mesmo? Não tem problema não acreditar no catolicismo, no judaísmo, no islamismo, budismo, hinduísmo, seja qual religião for. O problema é que os caras passam a advogar contra a religião e correr atrás dos podres dessas religiões. Como demônios. Exatamente. Já que você tem interesse por religiões, estude seriamente, como o Monark disse. Mas, o japonês, o senhor está vivo? Eu gostaria que você falasse um pouco, desenvolvesse mais a ideia que você falou nos bastidores lá. Você citou até o filósofo. Mas é um texto que uma pessoa falando sobre a opinião dele meio sobre o ocultismo, né? Só que eu não lembro direito, não. Só deu uma. É o Monark.
Só hora de brilhar mais uma vez. Não, tenta. Bota uns conceitos-chave pra mim, que eu tenho lido tanta coisa que eu, como crítico literário. Aquele texto que você me enviou do Yuri falando, citando o Fernando Pessoa, que. Ah, esqueci o. Fala mais ou menos disso, sobre aquele tipo de pessoa que esconde. Ah, não sei não, é muito complicado. Tem que caçar o texto. Procura aí, que a gente espera. Aí tu mesmo desenvolve, pô. Não é não? Porra, o cara tá enferrujado, fica vagabundo, começa a tomar cerveja, comer pão de queijo, fica com o bucho virado pra cima, que nem baiano, e agora tá aí. Ai, tô com preguiça, não sei falar. Tá falando Canalha, os canalha mil baianos fundaram vezes. o Brasil. E o Fernando Pessoa é uma figura controversa, né? Ah, não, ele é meio controverso porque ele não escreve, ele tenta escrever sobre o pensamento da época. Então ele cria diversos heteronômios para cada um ter um pensamento. Então, um é ateu, outro é niilista. Aí cada um tem um. Mas ele, por si mesmo, ele é meio controverso mesmo. E tinha, e tinha a personalidade que era amiga do Aleister Crowley, É, que é o, isso, que é o homem da, isso foi fato que é da o homem vida da dele. energia sexual. Não, isso daí aconteceu de fato. Eles trocavam cartas, se encontraram É, pessoalmente. Fernando Não fez sei quantas vezes um eles mapa se... astral pra ele. Esse texto aí. Claro, isso não diminui o talento do cara. É, Né? a importância do A gente homem. não tá julgando o... É, exatamente. A gente só tá citando uma questão. Uma questão. Eu queria complementar aí, só dizendo o seguinte, que às vezes o sujeito vai. Pode falar mais próximo do microfone, Monark. Isso aí não explode, não. Confia. Eu tô com medo dessa porra chinesa. Olha só. A experiência tem me mostrado que a tecnologia americana é mais perigosa. Ah, então tá bom. Ó, às vezes o sujeito vai. Ela começa a ter dúvidas da religião, mas não são dúvidas que ofendem, assim, o plano primariamente intelectivo, né? São dúvidas que vêm por causa de uma má experiência que geram efeitos afetivos negativos, emocionais negativos. Então o sujeito já tá cheio de carrancismo, já tá cheio de amargura. E aí ele vai procurar alguém que tá discursando contra a religião. E ele se apega àquele discurso como uma doutrina. Em parte, né, ele é um religioso, porque ele está disposto a servir mais a, entre aspas, inteligência divina do ateu, que sabe de tudo, do que investigar e saber por que há mais pessoas religiosas no mundo do que ateístas. E por que os ateístas são tão tristes. Não vou dizer nem triste, porque tristeza é uma condição humana, mas no sentido nihilista mesmo. Possui uma cosmovisão vazia do mundo, né? E não sabem explicar muitas coisas, né? Mesmo que exista uma teologia chamada teologia ateística, não explica muita coisa, que é muito nova. Então, por quê? Porque existem mais pessoas religiosas do que pessoas que são ateus. E porque as pessoas que são ateus possuem sentimentos mais negativos do que pessoas religiosas, né? Por exemplo, um bem que um ateu faz é um bem para ele mesmo, é um bem para o ser humano, é um bem para algo maior. Não existe, não tem como, né? É impossível. Ah, não, fazendo só um parênteses também, acho que é o livro, eu não cheguei a ler, mas acho que é o livro do Nietzsche, é o Anticristo. Ele chega a falar sobre isso mesmo, que quando um ato de bondade é exercido, é quase um ato de vaidade, que a pessoa faz para se sentir melhor. Só que, olhando dessa forma aí, é meio estrito e vazio, porque cai até naquilo que Salomão ali diz, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes, tanto que até o Grande Inquisitor meio que trata sobre isso, que tudo é vaidade, e que na vaidade é uma arte. Vaidade das Então, tipo vaidades. assim, o que faz um santo? Um santo é aquilo que faz o amor, é aquilo que ele faz O tentando amor. ajudar aquela pessoa. Ele não faz tentando como uma pessoa ordinária ou comum
que é pensando em, você é uma pessoa melhor se eu ajudar a outra pessoa. Não, ele faz porque ela ama e quer o bem daquela pessoa. E quando você divide isso, você se torna, como se diz, né, uma bondade, um real, um absoluto, aquilo que não depende de nada. Acho que isso pra mim também é o máximo entendimento de religião que eu tenho. Não sou muito entendido de religião, mas pra mim isso que me faz eu acreditar. Não, tá perfeito. E surge outro detalhe também. Eu tô falando muito, se eu estiver falando muito, vocês me reclamam. Não, pode continuar, cara. Eu só comecei a ler, né, Tioran. Não, na verdade, quando eu comecei a ler Tioran, que eu fui assistir o Porque documentário. uma morena partiu seu coração. Não. Não foi por causa disso, não. Também, né? Também. Sabia! Continua. Ela me chama de louca. Às vezes mal sabe que a louca é ela. Cadernos. Olha, então, em parte, Choran ensina realmente sobre a chamada anorexia metafísica, né? Você realmente sabe da existência, só que você tem dificuldade em crer. Na aula do pão, né, o professor Luiz ele fala assim, que por que no Brasil não dá santo, né? Pessoas estão aí rezando, indo pra missa, né? Fazem lá o que deve ser feito, né? Cumprem lá o catecismo, etc. Só que elas não fazem pão, né? Elas não dão esmola, elas não fazem jejum, elas não fazem oração. Que é o pão espiritual, né, Mike? Você não tá se referindo... Você tá falando ao pão Sim, metafísico. o pão espiritual. Tipo assim, o cara vai na igreja, colhe trigo, né? Aí chega lá em casa e vai usar esse trigo pra fazer pão. O pão espiritual que, no final, né, o Cristo vai consagrar. Por que não dá santo? Porque as pessoas não fazem pão, as pessoas não praticam a religião. Dessa forma aí. Elas não fazem além da obrigação. Que é como os santos praticavam. Que é como os santos praticavam, exatamente. Né? A chamada teologia sinergética. Deus te dá energia e você vai lá ali, né, produzir algo com isso. Te dei um talento, servo meu. Né? O que fizeste com ele? Aí, por isso que chega uma parte no Evangelho, acho que de São Lucas, que ele fala assim, nós somos servos inúteis, né? Porque não fazemos mais do que o Senhor nos mandou. Mas olha só, então é nesse ponto aí, né, que às vezes a gente é semelhante a Choran no seguinte, eu sei que um milagre pode ser realizado. Saber é diferente de crer que um milagre pode ser realizado. Estão compreendendo aí a diferençazinha? Sim. Sim, então, em Choran, eu percebi... Mas você pode explicar melhor, hein, Mike? Pra ficar mais claro pro ouvinte, né? Olha, vamos lá. Eu posso ser cristão, né? Eu já posso ter visto milagres acontecer, só que quando eu não sei fazer pão, quando eu não pratico a religião mais profundamente, mais definidamente, o que acontece é que eu pego o trigo e eu só armazeno ele. Eu não faço nada com aquilo. Todas as pregações, com os mandamentos que eu cumpro, né? Eu vivo uma vida ainda miserável, uma vida de tristeza, uma vida de amargura. E é o que, por exemplo, há em Choran. Em Choran não há prática religiosa nenhuma, né? É como assim, eu decidi não me aproximar de Deus. Ele está claramente dizendo isso daí na entrevista, né? Com o Petri Tutzia. O Gabriel Liciano pergunta, né? Existe condição do Petri de reconciliar com o absoluto divino? E o Choran fala, não. Claramente não. E ri. E nessa hora, assim, é claro que eu suei o olho, né, velho? Fiquei com muita pena dele. Inclusive, a Igreja Ortodoxa fez um funeral pra ele. Mas é justamente isso daí, cara. Quando você não tem pão, quando você não faz pão, a sua vida ainda continua como a vida de um ateu. Porque, olha só, quem faz pão, quem pratica a religião, tem dentro de si um testemunho, não só no discurso. Ele tem um testemunho integral na pessoa de Jesus Cristo. Né? Eu faço bem, mas olha como
eu faço bem, né? E olha como eu sinto miserável. Mas o bem que você faz é o quê? Ir na missa e fazer todo aquele processo. Aí o outro, né, que dá esmola, faz jejum, Você faz cumpre oração. só os preceitos aparentes, assim, é mais uma coisa estética, né? Vai lá, ajoelha. Não, é tipo assim, quando o tem Cristo mandou alguém fazer vendo. assim, né? Não, isso aí eu mandei você fazer. É o mínimo, pô, que você tem que fazer por mim, né? Então, o sujeito que tá, né, praticando profundamente a religião, ele não vê mais as coisas como sofrimento ou bondade na terra. Ele só vai ali cumprir o dever dele e aquilo se torna, né, uma consagração. Acho que a individualidade do sujeito vai se tornando mais forte do que a força coletiva. O sofrimento da vida não abate mais ele. Tudo pra ele, assim, aquele negócio da experiência do eu profundo que o professor Olavo falava. Tudo pra mim aqui é nítido. Se isso aconteceu aqui, é permissão do meu Deus. Então você nem precisa de argumento. Eu mesmo, né? Eu não tenho nenhum argumento contra a religião. Se o sujeito pergunta pra mim, por que você pratica religião? Rapaz, eu amo tanto esse negócio aqui. É tão maravilhoso, me sinto tão bem. É como a história do São Francisco de Assis, né? Você lembra aquela história que o professor Luiz contou em uma das aulas? E falou que chegou um momento lá que São Francisco já tinha formado a ordem e tal. E ele tava com alguns amigos de fé, e eles fazendo um retiro lá, um jejum, até que, digamos assim, o noviço ali que tinha acabado de entrar, tava fazendo um jejum com eles, aí meio que cochichou no ouvido do outro, assim, não tem um pão aí pra mim, preciso comer, tô morrendo de fome, tô passando mal aqui, vou morrer. E aí esse cidadão vai e passa a mensagem pro São Francisco de Assis. É São Francisco de Assis, por que ele não falou antes? Dá uma comida pra ele aí, não sei o quê. Aí, o que fica evidente aí é que o que pra aquele indivíduo era muita coisa, era um tormento, pro São Francisco de Assis, pra ele já não é mais um tormento. O jejum pra ele já é meio que um estado natural. Então, os sofrimentos, porque certa vez teve um cidadão que comentou lá no Nova Vertente, falando assim, nossa, a visão do catolicismo é de um Deus sádico, né? Porque a gente mencionou lá os mártires, né? Os santos que recebem o estigma, que sofrem muito, né? Por exemplo, na época eu citei a Santa Rita de Cássia, que recebeu o estigma e que sofreu muito, né? Pensando no sofrimento da carne para um humano normal. Só que a gente tem que entender que os santos, eles não passam por esses desafios como nós passamos. É aquilo, é coisa que você tem que fazer na prática. Faça jejum, cara. Sim. Você tem que começar de maneira exponencial, assim, aos poucos, tal, gradativa. Porque senão, cara, você não... Como os jovens falam, você não vai tancar o negócio. Você não vai aguentar. Uhum. Porque pra você é um sofrimento gigantesco. Mas eu quero até que o Monark continue o raciocínio, ele fale um pouco sobre como era o jejum praticado pelos santos. Uhum. Que era totalmente diferente do que é hoje. Era uma coisa muito mais severa. Só que para eles não era tão difícil quanto é para nós. Continue, mano. Nesse detalhe aí do santo, o cara já passou de nível. Segundo o professor Luiz, ele já passou de nível. Então ele já tá fazendo vinho, né? Vinho é o quê? Deus vai fazer coisas especiais pra você, causas especiais pra você. E é isso que eu queria chegar. A gente sabe muito bem que Deus pode fazer um milagre, mesmo a gente não fazendo pão. Aí não, a gente entrou na religião, sabe, um bocado de coisa. Deus fez milagre, ressuscitou Lázaro e um bocado de coisa. Só que você não crê, a sua fé é pouca. Você vê uma pessoa morrer ali, aí você fala, rapaz, aí não tem como mais ressuscitar não, já era. Não deu mais. Porque você tá tão ruim, você tá tão distante do que é a religião, que você acaba, né, pondo barreiras. Mas é isso, o vinho, você, né, faz vinhos, Deus vai atender causas especiais. E aí só uma palhinha sobre o jejum. Você pode ver vários efeitos no jejum, né? Isso aqui vai além da aula do pão do professor Luiz. O jejum traz discernimento, né? Aristóteles já falou sobre jejum.
Só que a finalidade do jejum hoje não é mais, não possui mais intenção religiosa. Agora, a pessoa que faz jejum, ela tende a fazer jejum para emagrecer, né? Um jejum para emagrecimento. E o jejum que o professor Luiz fala é o seguinte, não é renúncia. Mas se você for olhar, eu até olhei a palavrinha grega, não é renúncia realmente. Tá lá escrito, é abster-se de comida, abster-se de alimento. Claramente lá, a palavra grega, substantivo grego. Então, o que os santos faziam é isso. E essa prática permanece, né, em alguns mosteiros. Pelo que eu tenho olhado, pelo menos os ortodoxos, eles têm essa prática regular, né, de fazer jejum e orações periódicas, com horas definidas, é claro, né? E eu acho que eu não preciso entrar nos detalhes aqui de como fazer, não, né? Não, talvez não, mas eu acho importante citar como os santos faziam. Por exemplo, eles tinham a grande quaresma, né, que se mantém até hoje, mas também havia a pequena quaresma, né, e nós temos a quaresma aqui que antecede a Páscoa, mas nós tínhamos também a quaresma natalina, né, que são os dois eventos mais importantes para o cristianismo, né, a Páscoa e o Natal, não é isso, mano? Sim. Se quiser continuar. Não, eu acho que só o que eu queria falar pro ouvinte é que pros santos, o jejum era uma coisa que os acompanhava o ano inteiro, né? E sempre houveram concessões, né, pros doentes, pras crianças, mas eu sinto muito em lhe dizer, mas pra nós, cara, não tem concessão não, entendeu? A gente tem que fazer, e veja, num primeiro momento fica aquela impressão, né, se a gente olha superficialmente a coisa, nossa, é um Deus sádico, o Deus do cristianismo, né? Só que você tem que praticar para você conseguir perceber os pontos positivos disso, né? Um exemplo que o professor Gugu usa, pra quem não sabe, o professor Gugu é o mesmo que o Luiz Gonzaga de Carvalho, cara. É o apelido dele, que é a explicação do Olavo, é porque acho que foi o professor Tales que chamou ele uma vez de Gugu e ficou Gugu, mas não tem nada a ver com o nome dele, mas beleza. E aí quando você faz o jejum, basicamente a ideia é o quê? Quando você faz o jejum, você chega um momento em que você esquece todas as outras coisas que te afligem, você foca só na comida. Você não consegue mais pensar na mulher que está passando seminua na rua. Você não consegue pensar na morena que está causando um turbilhão de pensamentos positivos e negativos na sua cabeça. Você não consegue pensar nas suas dívidas. A única coisa que você pensa é: eu quero comer feijoada. É o contrário. Não é bem. A única coisa que eu penso é eu quero comer feijoada. A única coisa que eu penso é: caralho, eu não posso morrer. Eu tenho que chegar em casa. Se eu cair duro aqui na rua, eu vou de arrasta pra cima. Cara, Não, você não cai. só pensa em comer. Não cai. Entendi. Justo. É a única coisa. Ou seja, você tá focando ali em um problema específico. Então também te ajuda na questão do foco, né? Que a gente tem um turbilhão de problemas. E obviamente que nesse momento Satanás vai focar também em te prejudicar justamente nisso. Tentações existirão. Só que aquilo é o tipo de coisa que, como eu disse diversas vezes aqui, o Monark também, repetindo, você tem que praticar para você ver. E não adianta fazer com esse negócio, eu quero fazer uma dieta porque eu vi o viriato. Essa intenção aí não vale. Já é inválida, viu? Se a intenção de fazer dieta não é pra Deus, é pra você mesmo. Você quer ser aplaudido por causa da sua dieta. Você tem que colocar na balança. Seu shape está acima da sua salvação, cara? Sim. É aquela... Eu tô falando brincando isso aqui, mas vamos falar com seriedade agora, pô. Será que a gente tá levando a sério a eternidade, pô? Tá nada. A gente sabe, pô, negócio de céu e inferno. Não. Que Deus, isso é muito sério, pô. Religião é coisa séria. É coisa séria. É legal treinar, pô. Saúde. Edu, coisa legal, mas... Diga, mano. Isso me lembra, cara, do post do professor Mário lá, né? Que falou assim, a religião é um fenômeno social, né? O pessoal, conheceu o professor Olavo. Ótimo. Conheceu o maior brasileiro, né? O maior brasileiro do século XX. Sim.
Aí você conheceu, aí pronto. Você começa a encher sua cabeça de filosofia e tal, e você vira um católico tradicionalista, se vira contra o cara que você conheceu, e aí sai na internet como pregador, acusando os outros, julgando os outros, falando, cometendo um erro grave contra o que está escrito em São Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. À medida que julgardes, vós sereis julgados também. Medida justa. Deus não dá mais do que ele promete. Isso tanto no bom, ó, se você pedir aqui eu vou te dar, quanto no mal. Se você fizer o mal, cara, você vai pro inferno. É simples. E não tem outra chance, não. Não tem outra chance. Que Deus não mente, pô. Ah, não, ele vai mudar de ideia. Que ele não muda. Isso é princípio dele. É palavra de rei. Então é o seguinte, se a gente tem que desenvolver uma responsabilidade, todo dia é uma responsabilidade, né? Vida religiosa não é pra brincar. Na vida intelectual você não, 30 páginas pra ler que nada. Vou ali ver sei lá, diabo tu vai ver. Mas na vida religiosa não. Vou ver a teoria da mudança dos polos. Sim. Dos polos magnéticos. Então é o seguinte, dentro desses grupos aí, né? Teoria da conspiração, você vai ver mentiras, né? Você vai ver tristeza. O Edu falou ali nos bastidores uma palavra excelente. Você vai ver covardia. Eu acrescento preguiça. Porque essas pessoas, elas não estão dispostas a mudar, né? Você fala assim, não, vou te dar uma série de conselhos aqui. Ouça boa música. Você apresenta lá boa música. Ah, não, isso aí é coisa pra rico. Você, não, vamos ver aquela catedral ali. Ah, para com isso, pô. A igreja roubou as ideias. A igreja roubou o ouro. Eu não consigo... os portugueses levaram o ouro. Meu filho, estude a história de Portugal. Você acha que eles eram pobres quando eles vieram pro Brasil? Tava quebrado. Portugal estava quebrado. Ele veio pra cá roubar o ouro que estava quebrado. Eles eram pobres. Se não fosse o ouro do Brasil, o que seria de Portugal? Sim. Aí você vê uma série de... o cara não percebe, ele é injusto com todo mundo, é injusto com o estrangeiro, é injusto com o cara da outra religião, é injusto com o cara da mesma religião que ele, é injusto com o pai, fala mal do pai na internet. Eu vou te falar uma coisa aqui que pode parecer um conselho paternal, mas meio que o brasileiro só... Igual o professor Mário fala, né? Meio que o brasileiro ele só aprende com um tom paternal, né? Nem professoral, paternal. Mas assim... Mesmo que seu pai e sua mãe mereça, cara, Deus não aprova você sair por aí falando mal deles, tá? Mesmo que eles mereçam. O que você tem que fazer? Eu não tenho nada de bom pra falar do meu pai e da minha mãe, então eu fico quieto. Eu fico quietinho. E não sei se você sabe, é um mandamento. E mandamento é outra coisa que não muda. Por mais que o mundo mude, o mandamento não muda. O que o homem falou, tá falado. Então, não sei se você leva em consideração isso de honrar pai e mãe e tal... Mas é isso, se você não tem... Ah, não sabia. Aí fodeu, pô. Você acha que vai funcionar esse argumento quando você chegar diante de Deus? O cara quer mentir pra Deus. A gente comentou isso lá nos primeiros episódios que a gente fez no Nova Vertente, que vai ter nego que vai querer mentir pra Deus no juízo final. Sim. Vai que cola, né? E aí... Mas... Diga, mano. Tem outro probleminha aí. Não é nem probleminha. Pode ser uma resolução, né? Às vezes o cara tá conversando com uma pessoa que acredita em teoria da conspiração e você pergunta, não, qual é a origem disso daí? Aí ele vai dizer o quê? Ah, não, isso aqui eu vi um vídeo no Zap. Toma aqui. Ah, eu vi um vídeo no Twitter. Vi um vídeo no Telegram. Mas isso não foi indireta pro cacique. Não. De modo algum. A conversa ficou séria agora. Não deixava, velho. Porra! Tá bom, o cara praticamente falou, dá 10 e a faixa. Tá bom, pega a camisa 10 e a faixa, amigo. Pode conduzir. Cuidado. A revolta baiana, pô. A revolta baiana. Me xingaram aqui, eu vou conversar até o mundo acabar. Ó. Bahia é o meu país. Revolta dos malês de novo, 2.0. Já sei quem eu vou chamar. Allah Akbar. Tá certo. Vixe, caralho. Sim, ó. Então, o cara vê a origem, então você não leva muito a sério. É o que fica dito, né? O cara não vai levar isso a sério, pô.
que a origem do conteúdo que ele tornou como doutrina não é sério. Não vai além daquilo. É, por exemplo, uma coisa que eu ando pensando bastante, vídeos contra o cristianismo, né? Às vezes uma pessoa que faz um vídeo, né, contra o cristianismo, ela se baseou em uma bibliografia em 10 livros, ou um livro, ou 2 livros. Aí as A fontes origem podem... pagã do cristianismo. fontes pagãs do cristianismo. As fontes podem estar desatualizadas e uma série de outros defeitos aí que tornam um vídeo inválido. A gente já falou. Tome cuidado com jornalista e historiador, velho. Se tem duas raças que mente, velho. Sim. Então, para contornar os efeitos negativos aí, arte, né? Que a gente tava conversando aí. Boa música, pintura, escultura e, né, não ficar focado também em fazer a cabeça de ninguém. Cada um que se vire. Ninguém é o salvador mesmo, a não ser Jesus Cristo, né? Da humanidade. É isso. Considerações finais, senhores. Ah, já vai Assim. terminar, bicho? Pera aí, pô. Mais 40 minutos aí pra gente. Tu tá maluco, rapaz? Sou preto, rapaz. O que você acha que eu vou fazer amanhã? Pegar um Cedinho. caixa de banana. Mas a gente pode fazer a parte 2, pô. Tá Eu tô merecendo. de férias. Vamos fazer a parte 2 disso aqui. Mas por hoje, bora lá, Cacique. Cara, primeiro agradecer ao pessoal que chegou até aqui. Até essa. Filha da puta! O pessoal que chegou até aqui, curtiu o conteúdo, se inscreve, dá like. A gente vai tentar aumentar a frequência dos vídeos. E em breve a gente vai estar voltando. Logo mais sair mais um vídeo sobre de olhos bem fechados. E é isto. Vai sair lá no Fora da Caverna. Exato, isso aí. no Fora da Caverna. E em breve comentários sobre They Live e outros filmes, cara. They Live é muito foda. Simplesmente tem uma nova personalidade agora. Agora eu sou o John Nada. Pegar o shape do John Nada. Muito bravo, cara, muito bravo. Eu Japonês. tenho Considerações Eu só tenho- literárias. Nosso crítico eu acho que é uma coisa literário. interessante de falar que é bom estudar um pouco, principalmente literatura, para você ver a forma que o mundo realmente é e você para de escutar um pouco as teorias, o que os outros falam, porque você começa a ter uma ideia do mundo da sua maneira e da maneira que a gente é. Tanto que eu até estava conversando com o meu irmão, quando a gente é criança, a gente tem meio uns pensamentos nossos que são meio idiotas, sabe? Ele estava contando que ele achava que, por exemplo, que eu chupava uma jujuba e ela não ia acabar. E na cabeça deles tinha uma certa lógica. Aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse tipo de pensamento que é nosso. Por mais que seja errado, a gente vai perdendo esse tipo de coisa. Porque tem coisas que são reais e a gente não consegue ir. E a gente começa a escutar mais os outros que a gente. Mas a cultura é boa nesse lado, porque a gente tem um senso de realismo e a gente começa a perceber as coisas como elas realmente são. E da nossa maneira de ver. Então a gente acaba não caindo em muita dessas. Não caindo, às vezes pode até cair, mas a gente começa a não dar muito ouvido para essas teorias, essas coisas assim, e começar a tentar entender o mundo da maneira mais empírica ou racional, assim. Não racional, não sei dizer racional, mas mais saudável. É isso aí, obrigado por quem escutou e tamo junto. Porra, agora eu tô arrependido, cara. Eu terminei a minha parte igual um youtuber convencional. Monark. Vou falar mais 40 minutos. Filha da puta. Eu já esperava por isso. Por isso que eu escolhi terminar agora. Oh my Já God. tava contando com as considerações finais de 2 horas. Certo. Considerações finais. Só um detalhe. Há pessoas que realmente estão com anorexia metafísica, né? Devem procurar, assim, saber mais sobre a religião, um bom diretor espiritual, para tentar ver se continua ou se reverte isso daí. Mas merece uma parte 2, cara. Merece uma parte 2. Sabe? É só isso aí mesmo. E haverá. Eu acho que a mensagem final aqui que eu deixo é aquela da a feiura demais emburrece. A gente tem que tomar cuidado, porque pode chegar um momento que você está vendo mais sobre coisas
sobre demônio, sobre Satanás, do que coisas sobre Deus. É isso, senhores. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Rezem. Tem que terminar com a frase icônica, né? Deus é bom e o diabo não presta. 777. BC Ref. Grande pensador contemporâneo. Guarulhos vive. Cara, eu acho que existem dois tipos de paulistas, né, cara? Na verdade, agora existem três tipos. Um deles é o Rafa Moreira e o outro é o Husky Lion, cara. Os dois são based. Ninguém nunca pegou essa referência, mano. Exato. 777. Porra, tu não sabe, amigo? O maior músico contemporâneo, cara. Tem vídeo. Eu acho que a primeira estourada do Rafa Moreira fora do trap foi quando ele falou: foda-se a Revolução Francesa, mano, pau no cu dos Illuminati. Aqui é fechado com Deus. Alguma coisa Sério? assim, cara. Muito bom, muito bom. Perguntaram pra ele, por que você fala 777? E fala, porque demônio é 666, cara. Deus é 777, Deus é maior. E o cara não errou, amigo. E o cara não errou. Ele não errou. O maior pensador brasileiro é um trapper. Você aí lendo tratados e tratados de esoterismo, porra. Lendo tudo quanto é papel maluco de simbologia, astrologia e tudo mais, e apenas um trapper falou: 7 é o número da perfeição e, portanto, é o número de Deus. Acabou. O cara simplesmente nasceu assim. Bom, vambora. Falou, valeu. Vambora, senão a gente não vai. Falou. Falou.